Vamos começar? Vamos Vamos, né? começar? O que que você acha? Olha só, É, já tem um tanta gente comentário boa, aqui. querida. Deixa eu ler esse comentário. Ela foi minha aluna lá no Correia de Melo. Meu Deus do céu. Edna! Oi, Edna. Olha lá, olha o comentário dela. Professor Marcos, que alegria poder estar aqui e ouvi-lo. Fui sua aluna no Correia de Melo. Correia de Melo é uma escola municipal lá em Campinas com gente maravilhosa. Foi uma experiência muito legal que eu tive lá, dando aula de matemática. Valeu, gente. Obrigado por estarem participando aqui. Muito gostoso. Bom, pessoal, vamos começar, que a gente já está com um bom número de pessoas. As outras vão entrando e vão se, vão se ajeitando, vão se acomodando, né? Como a gente poderia dizer. Então, o nosso tema, gente, é o tema Não Estou Bem. Então, provavelmente por isso você foi atraído por esse tema. E a gente então vai conversar aqui sobre isso, assim, com o objetivo, o objetivo que a gente tem é de ajudar, é de compreender vocês e de ajudar. Então fiquem à vontade para mandar comentários, fazer perguntas e tal, que se eu não conseguir ler, eu tenho o Bioca e a Sabrine, que é um casal profissional na área de marketing digital, eles estão nos dando um apoio, e aí eles me mandam as perguntas aqui pelo meu WhatsApp, que a gente já tá aberto. Então, se eu não conseguir ler, ele me manda, daí daqui a pouco eu leio. Obrigado, Bioca e Sabrina, por todo esse apoio aí nessa área. Inclusive, gente, quem quiser marketing digital e apoio nessa área de tutoria, eles são espetaculares. E então, gente, o nosso tema Não Estou Bem, eu vou conversar com a Janine Rolim. Janine Rolim, ela é psicóloga, tem pós-graduação em áreas muito específicas dentro da psicologia, mas de áreas muito modernas, linhas da psicologia muito modernas, que é a terapia focada nas emoções. Eu acho que é uma das mais atuais, mais novas, e eu acho, eu acho que eu estou errando os nomes, mas tudo bem. E a outra é a terapia do esquema, que também é bastante novo, mas basicamente são linhas da terapia que ajudam de forma mais efetiva, mais rápida e são assim mais diretas. E eu gosto muito desse tipo de linha porque quando eu já fiz terapia como paciente, e eu não tinha muita paciência quando eu tinha que falar, e a psicóloga não falava absolutamente nada comigo, me deixava voando lá. Aí eu, como professor, o sangue de professor tá correndo nas veias, né? Então eu queria interação. E essa interação é maior, é mais forte nessas linhas que a Janine tem estudado e participado. Janine, dá um oi aí para o pessoal, que daí em seguida a gente começa. Oi, pessoal. Oi, gente, que bom que vocês estão aqui, quer dizer, aí, né? Mas nesse local virtual que a gente criou para estarmos juntos falando sobre isso, que sem dúvida está afligindo a tantos, né, Marcos? Eu acho que sem dúvida muitos queridos estão aí por nos prestigiar, que são pessoas muito amadas, mas também tem muitos que vieram pelo tema, ou as duas coisas, né? E acho que é muito importante a gente falar sobre isso, porque falar por si só já é terapêutico. Uhum. Acho que é um bom começo isso. É isso aí. Então, gente, então esse é o nosso tema, e a Janine, a gente já apresentou, e eu quero me apresentar também, porque tem algumas pessoas que não me conhecem. Eu sou inicialmente professor de matemática, depois me apaixonei pela aprendizagem e fui fazer psicologia para entender um pouco mais por que o ser humano ama ou odeia matemática. E aí eu segui na educação, a minha vida toda aí é dentro da educação. E eu tenho uma ex-aluna aqui lá do primeiro colégio que eu dei aula, uma escola pública, um colégio municipal lá de Campinas, e eu era professor de matemática. Então essa foi a minha caminhada inicial. Depois entrei na psicologia, amo a psicologia, mas eu sou apaixonado mesmo pela educação. Educação é uma ciência muito antiga, enquanto que a psicologia é uma ciência muito nova, mas elas conversam bem, conversam bastante bem. E por falar em conversa, é o que a gente vai fazer nesse momento. E para começar, gente, eu quero compartilhar.
alguma coisa bem pessoal minha. E talvez isso possa abrir um pouco daí o espaço para que também vocês possam fazer comentários ou queiram mandar alguma pergunta, façam isso. E aí a Janine pode dar sequência também. É, como eu sou palestrante, eu me alimento muito da interação com as pessoas. Eu adoro interagir, adoro dar palestra, conversar, bater papo e ter aquela energia das pessoas indo e voltando. Então, contando piadinhas no meio da palestra, brincando, provocando, fazendo refletir sobre coisas importantes. E essa reação do público, para mim, alimenta a minha alma. E aí entrou a pandemia e eu não tinha mais isso. Eu fiquei meses sem nenhuma palestra, porque estavam totalmente proibidas, mas nenhuma live, porque as pessoas, os colégios, as empresas e tal, também estavam sem saber o que fazer. Então eu fiquei meses sem absolutamente nenhum tipo de trabalho. Isso começou a me assustar bastante, porque, principalmente para algumas pessoas que, assim, desde pequeno trabalham, né? Parece que o trabalho faz realmente parte da vida e tem que existir, tem que estar presente. Então, eu comecei a me sentir mal, comecei a me sentir inútil, comecei a me sentir um pouco vazio. E isso, claro, né? Entrar nas lives, comecei da live, depois não me senti bem de novo, aí começou tudo de novo ser legal, e depois veio segunda onda, terceira onda, não sei o quê. Mas, mais recentemente, eu comecei a sentir algo que eu quero compartilhar com vocês, porque talvez você também é, sinta algo parecido. Eu comecei a sentir, gente, uma tristeza enorme, assim, do tipo, não quero fazer nada, não quero estudar, não quero ler, não estou afim de fazer live, não estou afim de escrever livro, de escrever artigo, eu estou afim de não fazer nada. E era uma tristeza que a Janine perguntava para mim, mas o que está acontecendo com você? O que faz, o que você lembra quando fala da tristeza? E eu não tinha nada, não tinha explicação. E quando a tristeza é sem explicação, gente, e durante muito tempo, ela é um alerta importantíssimo para que a gente verifique se não é uma depressão. Se for depressão, existe um desequilíbrio químico. Então, deixa eu explicar rapidamente esse mecanismo. Nosso cérebro funciona com química. Então, os pensamentos, as ideias, as coisas que a gente constrói, elas fazem com que o cérebro emita correntes elétricas, pulsos elétricos, que vão de um neurônio para o outro através das sinapses. Só que a corrente elétrica, gente, ela é muito interessante. Vamos imaginar um neurônio aqui e outro aqui. Então a corrente elétrica ela vem e ela termina aqui, porque ela não está grudada, um neurônio não está grudado no outro, tem um pedaço, um espaço que a gente chama de fenda sináptica. Então a corrente elétrica vem até aqui e abre umas bolinhas cheias de química, de substância química, que são liberadas nesta fenda, e essa substância química é captada pelo outro neurônio, que transforma numa corrente elétrica, e aí o pensamento então continua existindo. Mas em algumas pessoas, em algumas situações, em algumas situações mais específicas, ou algum tempo, essa química ela fica desregulada. Ou falta, ou tem muito. Ou ela não é captada pelo segundo neurônio, ou é captada demais. Ou ela é recaptada, ou não é recaptada. Ou seja, para resumir, confusão química. E essa química não funcionando bem, você se sente um inútil, se sente que, cara, a vida não está valendo a pena, a tristeza é grande demais, eu não sei o que faço, não sei como agir e tal. E eu estava me sentindo um pouco assim, eu estava assim, me sentindo desse jeito. E claro, graças a Deus eu tenho uma psicóloga power em casa, que aí a gente pode conversar, poder trocar ideias e tal, e algumas soluções vieram e foi muito bom para mim. Só que para algumas pessoas, gente, uma terapia, somente uma terapia, entre aspas, esse somente, não é suficiente, porque a química continua desregulada. E aí precisa, sim,
de um psiquiatra para medicar. Então você precisa regular esta química através de medicação. Então, se o seu caso for de depressão, gente, sério, procure um psicólogo e fale tudo isso para ele e que você vai necessitar de um tempo, de um período de ajuda química. Então você vai precisar ser medicado. Isso, gente, não é vergonha, isso não é culpa de ninguém, não é culpa sua, não é culpa das pessoas à sua volta, é simplesmente o cérebro que não está dando conta desse tipo de situação. Então vem a regulação química. Então, antes da gente conversar sobre tristeza, eu acho importantíssimo a gente dizer assim, se você desconfiar que é uma depressão, que é uma tristeza sem causa, contínua, durante muito tempo, durante alguns meses, inclusive, então é uma depressão bem provável que seja, então é melhor que haja medicação, ok? E se for essa tristeza que a gente está sentindo por causa de tudo que está acontecendo à nossa volta, nesse caso é bom a gente ter um acolhimento diferente. E aí eu gostaria então que a Giannine pudesse nos compartilhar melhor e explicar melhor a respeito disso. Toca o barco. Bom, eu vou começar da onde você entrou aí, Marcos, que Tá. é talvez diferenciar um pouquinho o que é a depressão de um episódio depressivo, né? Toda a literatura da psicologia, da psiquiatria, pessoal, nos ensina que ao longo da vida a gente vai ter minimamente um episódio depressivo, tá? Um episódio, o nome já sugere que é menor que uma depressão. O nome clássico, o nome técnico da depressão é depressão maior, né? Maior já dá a ideia de que é algo mais amplo. Aquela depressão que no senso comum a gente já pensa, é alguém que tem um desânimo tão grande, uma falta de vontade, de ânimo, é uma tristeza profunda, a ponto de não levantar da cama, de não querer tomar banho. Aí a gente está falando de uma depressão talvez mais grave, tá? Um episódio depressivo, gente, a gente vai passar. Porque ao longo da vida nós temos desafios, né, Marcos? Nós temos tristezas, nós temos perdas, né? Enormes, né? A morte faz parte da vida, né? Essa é uma certeza que temos, né? Nós temos situações difíceis muitas vezes, seja financeiramente, seja nas relações interpessoais, e tudo isso pode gerar um episódio depressivo, ou seja, um período de tristeza que é menor, né? Uma tristeza menor em grau, em durabilidade, do que uma depressão em si. Então, talvez você possa estar, se você veio para esse tema, né? Não estou bem. Talvez você possa estar hoje dentro de um episódio depressivo, né? E a gente talvez desmitificar esse nome, né, Max? Porque falou em depressão, parece que os cabelos já arrepiam, né? É, E é algo que ainda tem muito mito e muito, muito tabu. Então, assim, a primeira coisa, vamos chamar de tristeza, né? Em vez de chamar de depressão, né? Uma tristeza duradoura, uma tristeza que veio e ficou, né? E se ela ficou, ela está te trazendo comprometimentos, né? Então, a primeira pergunta que você pode fazer aí, você que está nos vendo, é como é que eu tô, né? E o quanto isso está me comprometendo nas minhas coisas, ou seja, na tua vida, nos elementos que compõem tua vida, teu trabalho, tua vida pessoal, familiar, tua vida ativa, social, mesmo em isolamento, tá? Social. O que que isso está roubando de você, tá? Se o grau de comprometimento é muito grande, você precisa, deve pedir ajuda, porque você merece essa ajuda, né? Nós sofremos muitas vezes. O que acontece quando isso nos abate? Eu estou falando o tempo todo em nós, porque eu já passei por isso, queridos, né? E há momentos em que a gente sente vergonha de sentir isso. A tristeza às vezes vem com esse combo, né? Dessa vergonha, dessa sensação de que todo mundo está dando conta do recado, né? E eu não, eu deveria estar. Esses tantos eus que nós temos aqui dentro, né? Esse tanto, essas vozes, essas tantas Janines que tem dentro de mim, esses tantos você que tem dentro de ti. Às vezes vem um lado mais
pessimista, mais crítico, que te diz, pô, você deveria estar dando conta, olha fulano de tal, olha não sei quem, ainda mais nas redes sociais, né, gente? Que é a vitrine da felicidade, né? Tá todo mundo bonito, nós estamos tudo bonitão aqui hoje, né, Marcos? Eu não venho aqui em casa no meio da semana, assim, no meio da muvuca, ver como é que a coisa tá, né? Essa cultura da felicidade que é vendida e que a gente acaba comprando meio que inconscientemente, né? E achando que deveríamos ser tão felizes assim o tempo todo e que se não somos é porque nós somos incompetentes e não porque a situação está terrível, está difícil, está a morte, a tristeza, há uma tristeza no ar, né? Há uma tristeza que passa pela doença em si, da Covid, passa pelas perdas das pessoas, chega na questão da perda de emprego, gente, isso desestrutura uma família, né? Às vezes o mais básico está faltando, né? As pessoas que ajudavam umas às outras, todas estão precisando de ajuda em algumas famílias. Isso tudo nos abate. E eu queria trazer a ideia de que é congruente que nos sintamos tristes, né? Eu conversava com uma paciente outro dia e dizia para ela, Marcos, nossa, seria estranho você não estar triste, não é mesmo? É. Né? Talvez o mais incongruente agora seria a gente estar super bem, super produtivo, super pensando no futuro, e claro, temos que pensar, claro, podemos planejar, porque vai passar, mas também A precisamos dar Juliana, espaço para a tristeza. Oi, Marcos. desculpa Oi. te cortar, a Juliana está falando exatamente isso. Ela está perguntando assim: é normal eu sentir vontade de desistir de tudo, até de viver? E daí Oi, ela Juliana. continua a pergunta, mas eu não consigo abrir a pergunta inteira, então vai só esse pedaço. A Puxa Juliana vida, perguntando: deixa é eu ver se eu normal sentir consigo. vontade Eu acho de que você desistir está de tudo? segurando, será? Não, vou fazer. Bom, enfim, puxa, quem sabe os nossos mentores lá te ensinam aí online. Bem, Ju, deixa eu falar uma coisa para você, querida. Há vários elementos que nos compõem. O Marcos trouxe a questão neuroquímica, né? Dessas substâncias que se chamam neurotransmissores. Esses nomes que talvez você já tenha ouvido falar por aí, dopamina, serotonina, as noradrenalinas, a própria endorfina, que é liberada na atividade física muito, elas atuam na parte neuroquímica e a parte de fora, tá? O ambiente, ou os elementos as situações, aquilo que nos atinge, aquilo que nos deixa feliz ou triste, aquilo que nos motiva ou nos abate. Essa composição do que é interno com o que é externo, às vezes está tão aquém do que ela poderia estar, está tão disfuncional que vem essa vontade de desistir de tudo, né? Agora, se você está sentindo essa vontade com muita frequência, querida, se isso tem vindo muito ao teu coração, aos teus pensamentos, à tua mente, né, esse desânimo profundo, peça ajuda. Não fique sozinha com esses sentimentos, com essa dor, porque é natural que a gente se entristeça em situações muito difíceis, mas a gente não precisa ficar sofrendo tanto tempo nessa tristeza. A gente pode pedir ajuda para lidar com ela, não é isso, Marcos? Sabe, gente, uma das coisas que mais a gente vê no Facebook, nas redes sociais, quando a gente fala, por exemplo, de suicídio ou o tema está voltado a isso, tem muita gente que fala assim, faz até um post: se você está triste, se você está precisando de ajuda, tal, conte comigo, ligue para mim. E eu acho legal isso, porque é uma forma da gente dizer: eu estou disponível, a hora que você quiser, pode ser até de madrugada, inclusive. Eu acho legal fazer isso. Só que muita gente, quando está nessa situação de dor profunda, não tem força suficiente para buscar ajuda, para pedir alguém, para pedir para alguém, ou até mesmo para ligar. E é que ela está se sentindo tão inútil, tão vazia, que ela não consegue dar o passo. Então, sabe o que é legal? Se você desconfia que alguém está assim,
não diga a ela, conte comigo, quer dizer, diga também, né? Também, isso também é importante. Mas compartilhe uma parte da sua vida com essa pessoa. É sério, gente. Quando você pede ajuda para alguém, essa pessoa se sente legal, se sente valorizada, se sente importante e tal. E talvez isso possa ser o início da saída do buraco. Então, em vez da gente só oferecer ajuda, uma das coisas mais lindas é pedir ajuda, só que é difícil. Mas se você está melhor do que aquela outra pessoa, faça então você esse primeiro passo, peça ajuda. Peça ajuda para outra pessoa, seja lá o que for, até para carregar caixa numa mudança. Eu tô brincando com uma coisa que é meio atual para mim, mas quando você faz esse movimento de pedir ajuda, ó, você podia ler esse artigo para mim, você lê esse texto aqui para mim, dá uma olhadinha para mim, corrija aí o que você achar. Essa pessoa vai se sentir, cara, ele confia em mim, ele está pedindo ajuda para mim, eu devo valer alguma coisa. Sabe? Esse primeiro passo já é legal. E sabe, ainda com ali, continuando um pouquinho com a Ju, né, que é a Juliana que escreveu ali para nós, é muito importante você lembrar, querida, e todo mundo que está triste aí, que está com a gente hoje, que não está bem, que você não é essa tristeza, tá? Você está triste, querida, mas você não é isso. Isso não te resume, tá? Tem muito mais coisa em ti. Tem muito mais alegria, tem muito mais esperança, tem muito mais futuro. Não fique nisso. Não entenda, não acolha a ideia de que você é isso, porque isso não te representa. Nesse momento você está. Ó, está é um verbo, né? Que já lembra a palavra estado, né? É um estado. Eu estou nesse estado agora, mas eu não sou isso. E se você pensar na própria vida tua mesmo, na tua história de vida, você que está aí com a gente tem momentos e momentos, e não tem momentos que a gente está lá embaixo, numa situação, às vezes, desgraçada mesmo, terrível, difícil. No olho do furacão, você não consegue ver para além daquilo. Você não consegue imaginar uma saída. Mas, gente, sempre há uma saída, né, Marcos? Sempre, sempre vai haver uma saída. Sempre há alguém disposto a te É. ajudar. Sempre há um projeto novo. Sempre há um abraço para ganhar, uma. Gente, tem, tá? Isso é uma garantia que a vida nos dá, né? Então não fique sozinho, fale. Falar já é bom, estar aqui já é bom com a gente. Que bom que vocês estão escrevendo aí, né? Que eu tô vendo Sabe, mais uma pergunta ali, né? Nina, que a Deise acabou de mandar uma pergunta bem, bem importante. Ela diz assim: estou acabada emocionalmente por ter tido uma recaída de um relacionamento abusivo. Culpa, etc. Daí novamente, eu não consigo ler a continuação, eu já tentei de todos os jeitos, não consigo. Mas eu acho que essa parte de teve uma recaída num relacionamento abusivo, possivelmente ela estava num relacionamento abusivo, saiu, mas voltou, e aí sente culpa e tal. Então, o que fazer com isso, né? O que fazer com esse sentimento de culpa? Tá. Bom, olha, A Daisy. culpa lembra dívida, né? É, se você está se sentindo culpada, você está em dívida, talvez, com você mesma. Então, o primeiro passo, talvez, que eu te convido a você exercitar aí, é acolher você mesma, né? Tentar se perdoar por ter tido essa recaída, né? Compreender a si mesma que nós somos todos falíveis, querida. A gente pisa na bola mesmo, a gente volta para um lugar conhecido que não é um lugar, às vezes, saudável. Isso acontece, a gente volta para aquilo que nos é mais comum. Gente, a nossa psique, o nosso aparato todo emocional, mental, trabalha por economia de energia, esse é o princípio. Então, a tendência é que a gente sempre repita o que foi feito já por nós. E quase tudo que foi feito por nós foi aprendido lá na infância, concorda? Né? Já tem uma canção aí, acho que da MPB, que diz tudo que aprendi, tudo que sei na vida aprendi no jardim da infância, mais ou menos isso.
E estamos ali formados. Vou explicar de uma forma muito chula e simplista, tá? Mas a ideia, por causa do tempo, mas a ideia é basicamente que nós vamos dando Ctrl C, Ctrl V, vamos repetindo o padrão de relação interpessoal, não só amorosa, tá? Também amistosa, às vezes vai para o âmbito profissional. A gente vai repetindo o padrão, mesmo que aquilo não seja saudável para mim. Mesmo. Mas como é que eu faço isso, né? Tem gente que diz, ai meu Deus, Janina, eu tenho dedo podre. Ai meu Deus, aquela lá gosta de sofrer, tá no terceiro cara que engana ela, e papapá, ou vice-versa. Terceira mulher, né, que engana ele. Gente, não, ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer. O que o ser humano faz, a psique humana faz, é nos levar para o que é conhecido por nós. Aquilo que eu conheci de amor, aquilo que eu registrei na minha psique, no meu aparato emocional, como sendo amor, é o que eu vou buscar inconscientemente nas próximas relações, nas relações adultas. Então, se isso aconteceu, se perdoa, tá? Se perdoa. Se perdoa, tenta buscar uma ajuda, se você puder, uma ajuda profissional. E vou tomar a liberdade de te indicar um livro se chama Mulheres que Amam Demais. Eu não vou lembrar agora o nome da autora, é uma norte-americana. É fácil de achar, Mulheres que Amam Demais, que é um livro que vai tratar dessa réplica de padrão que a gente faz às vezes nas relações amorosas. Mas o primeiro passo é você acolher você mesmo como alguém que tem direito de errar e que às vezes vai até mesmo para algo que não é tão bom assim. Isso acontece conosco, né? E claro que traz tristeza. Posso continuar, É a Marquinhos, ou você vai... Robin Norwood, a autora do Mulheres que Amam Demais. Mas é bem fácil de achar, não precisa lembrar do nome da autora, porque se colocar no Google já aparece o livro lá, bem tranquilo. A É um Gra livro faz bem uma interessante. pergunta: como tratar a ansiedade e o medo no meio dessa pandemia no qual estamos vivendo? Gente, essa dá mais uma live, né? Mas o tratamento da ansiedade, medo, tá? A ansiedade é um tipo de medo, mas acho que a Nina é bem melhor para explicar isso. Ó, vamos pensar assim, a base da ansiedade é o medo, tá? Então, quando a gente fala ansiedade, medo, a gente também, vamos pensar aqui juntos agora, estamos falando da mesma coisa, ok? Né? Medo, eu estou ansioso porque eu tenho medo que algo ruim aconteça a mim, a minha família, ao meu emprego, enfim, tá? As pessoas que eu gosto. Então, é a primeira coisa, gente. Tem essas frases de super impacto aí, né, nas redes sociais, né, Marcos? É, Tá com medo, vai com medo mesmo. O medo, eu vou jogar o medo pra fora, não sei da onde. Não são umas coisas horríveis, livre-se eu do medo. detesto. Cada vez que eu leio, me dá um arrepio. Vou vencer o medo. Não vai, gente. Não vai vencer porcaria nenhuma e não tô te desanimando, eu tô falando a real. O medo é uma emoção primária do ser humano, tá? O medo veio com a gente. A gente trouxe de fábrica, ok? É uma resposta ao perigo iminente, é uma leitura do meu contexto, né? Que os animais todos têm isso, né? Por isso eles correm quando vem um predador, né? E nós somos animais racionais, mas somos animais ainda e temos essa leitura de proteção. O medo nos é protetivo. Quando ele cresce demais, daí ele nos aprisiona, daí ele nos sufoca, né? Às vezes quando você vai conversar com alguém sobre o medo, a pessoa descreve um aperto, né? Uma coisa sufocando, como se estivesse esmagando, porque é essa sensação, tá? Então, vamos lá, algumas orientações práticas que Antes, talvez possam... antes das orientações práticas, deixa eu ler uma outra pergunta, porque você junta daí. É a Tá, Rosiane. A Rosiane diz assim: sou super equilibrada, mas estou com Covid e isso me desequilibrou. Estou com crise de ansiedade. oh, querida, mas claro. Poxa, primeiro, esperamos que você melhore, É, fique bem, tá? Que tudo corra bem antes de tudo. Mas vamos tentar te ajudar a lidar um pouquinho e a todo mundo, a você e a Gra, com esse medo que está nos abatendo todos. Gente,
Primeiro ponto. Vamos linkar uns pontos aí, né, Marcos, para ajudar o Sim. pessoal, tentar ajudar. Primeiro ponto, tenta acolher esse medo. Eu sei que soa contraditório. Ô, Janine, eu quero correr do medo. Ou quero dar um pé na bunda dele, né, para ele sumir daqui. Mas olha, cada vez mais a psicologia tem nos ensinado algo que é incrível, que é um grande paradoxo, que é quanto mais eu me aproximo da minha vulnerabilidade, daquilo que me torna vulnerável, daquilo que me assusta, daquilo que me amedronta, quanto mais eu me aproximo, mais eu venço isso, tá? Por quê? Porque aquilo é meu, é uma emoção humana. Se eu estou sentindo esse medo, e o medo é uma emoção humana primária, eu vou acolher isso, como se fosse, gente, quem tem filho, é fácil de imaginar teu filho com medo. Se você teu filho já é grande, imagine ele pequeno, vamos por aí uns 2 anos no máximo, bebezão correndo para você com medo de alguma coisa, medo real, real, tá? Não é manha. O que que tu ia fazer? Pensa aí, te responde aí sozinho ou voz alta ou na mente. Ia colher, ia pegar no colo, ia tirar de perto do perigo, ia dizer, fica tranquila, a mamãe tá com você, fica tranquilo, o papai tá aqui, ou titia, o que você for dessa criança. Ia primeiro validar o medo. Você se imagina dizendo para o teu filho pequeno assim, o Marcos está aí na live, né, Marcos? Imagina o Marcos, o Martin pequenininho lá correndo de um, sei lá, de um bicho real que está correndo atrás dele, e você ia falar: você não está com medo, não, menino, vai com medo mesmo. Vence esse medo, dá um pé na bunda desse. Vai, gente. Não faz sentido. Mas é o que a gente faz com a nossa criança interior. É o que a gente faz com a gente o tempo todo, né? Eu tenho que estar bem, eu tenho que reagir. Antes de reagir, esse é um passo depois. Primeiro acolha, tá? As meninas que estão aí perguntando, você que está aí com Covid, talvez a gente tenha mais gente com Covid nessa live. Fica um pouquinho com você, né? Fecha um pouco o olho para fora, abre para dentro, se olha, vê o que está aí. É absolutamente compreensível e legítimo que você esteja com medo. Só de acolher esse medo já dá um pouco de alívio, não é? Depois, dá uma clareada nesse medo. Vamos trazer alguns elementos, tá? Se a gente estivesse num consultório e eu estivesse atendendo você enquanto paciente, a gente ia entrar nesse medo e trabalhar esse medo de forma diferente, ok? Porque toda emoção comunica algo. As emoções humanas têm uma função, elas vêm para algo. A gente ia entrar nela para depois sair. Mas aqui numa live, um jeito prático que realmente a gente possa te ajudar, eu te digo assim: acolha primeiro, chore tudo que der vontade de chorar. Grite se der vontade. Fica com você um pouco, se isole um pouco. Depois, tenta clarear quais são os elementos reais desse medo, traz evidências, tá? Traz pontos reais, traz aquilo que realmente é fato e aquilo que talvez a nossa mente, a sua mente está aumentando. Gente, a nossa mente, ela é muito criativa, né? Ela tem um potencial de aumentar as coisas, né, Marcos? De criar enredos, né? Existe uma gama, uma série de distorções cognitivas, que são como se a gente falasse assim, cognitivo vem do pensamento, ok? Cognito, a ideia de tudo que envolve o pensamento. E distorções, vamos pensar numa coisa meio tortinha, que deveria ser mais retinha, e ela entortou? Então, assim, um pensamento meio disfuncional, meio entortado, existe uma série delas categorizadas, desses tipos de pensamento. E uma categoria se chama catastrofização, que vem de catástrofe, tá? Um pensamento que me leva para sempre ter essa certeza que o pior vai acontecer, sabe? Mas é uma certeza, não é uma ideia, não é um pensamento que vem e vai, é uma certeza absoluta, né? E isso vai se ampliando e a mente vai criando um enredo, né? E de repente eu olho mais para o número de pessoas
que precisou ser internada, que foi entubada, do que para o número de recuperados. E não estou pregando aqui nenhum negacionismo, ao contrário. Quem me conhece pessoalmente sabe que eu sou a louca da Covid, né, Marcos? A louca do álcool, né? Mas tentar olhar para o que é real e o que está vindo alimentado e gerado por esse medo. Isso pode ajudar um pouco, ok? Tá? Então, primeiro você acorda. Depois você dá uma olhada para o que é real e o que não é real. E fica com isso um pouco, revisa isso de vez em quando. Dá uma lembrada no na tua emoção do que está acontecendo de fato e do que está imaginando. Tá? Isso é muito importante. E respire. Respire bem, respire direito. A gente respira aqui em cima, ó. Ó, quando a gente está nervoso, ansioso, a gente respira uma respiração, né? Enche o peito, ela é curta e muito rápida. Ela superoxigena o cérebro. E isso é um sinal fisiológico nosso enviado para o cérebro de que estamos em perigo. Então, quando você respira, enchendo o diafragma, que é um pouquinho aqui abaixo do peitoral, tá? Dá um Google aí para você achar respiração diafragmática. Você vai achar vídeos, né? Para você treinar isso, para você mandar outro. Isso fisiologicamente você está mandando um outro recado para o teu cérebro, que é: tá tudo bem. Agora eu estou aqui em casa, estou com Covid, mas estou tratada. Agora eu estou bem. Te trazer para o agora. Te resgatar de todo esse sequestro emocional que o medo faz. Ó, a emoção, o medo veio no sequestro da razão. A razão, gente, a razão, ela tá amordaçada, presa, né? Não pode falar, tá sequestrada, literalmente. Então, o que vem é a emoção tomando conta e a gente se entrega e a gente pode usar alguns artifícios para lidar com isso. Então, olhe para você, se conecte com o medo, tá? Veja o que é real, o que não é, revise isso que está sendo criado e respire bem. Ó, eu sei que você quer falar, Marquinhos, mas ó, outras dicas importantes. Cuida do sono, gente. Qualidade de Ela sono, não vai ver para qualidade falar? de. Não, desculpa. Cuide do sono, cuide da alimentação. Isso é essencial para que o teu humor, o meu humor, se mantenha mais equilibrado, gente. Eu sei que tá difícil fazer tudo isso. Eu não tô no mundo da Poliana aqui, achando que é fácil, que muitas vezes a gente não consegue, eu também não faço. Mas o máximo que você puder, isso vai te ajudar, tá? Deixa eu contar uma coisa, deixa, vai. É, eu vou falar bem rapidamente sobre uma situação sobre educação de filhos, apesar de não ser o nosso tema hoje, mas eu achei muito interessante isso. Uma mamãe entrou em contato comigo através do Instagram aí e pediu ajuda, dizendo que o filho tem muito medo de dormir sozinho porque ele tem certeza que tem um monstro no quarto. Às vezes ele está embaixo da cama, às vezes está dentro do guarda-roupa. E ele não consegue se livrar disso, então ele não dorme sozinho, ele sempre vai para a cama da mãe e etc. Ela queria saber o que fazer. Daí eu perguntei, mas o que você já tentou fazer? E olha só, então ela começou dizendo assim: não, filho, não tem nada, não tem nada não, não existe monstro, para com esse medo é bobo, para com esse medo. Gente, uma criança não consegue parar com o medo. O medo tá ali, tá presente, tá real. Então ela só falava isso. Daí depois ela disse assim, mas daí passou um tempo e eu vi que não dava certo, aí eu fiz diferente. Ah, como você fez? Ele disse assim, eu perguntei, mas onde está o monstro? A própria pergunta, gente, já mostra para a criança que o monstro existe. Porque se ela pergunta onde está, é porque ela acredita que existe. E daí o menino falou assim, tá dentro do guarda-roupa. O que a gente poderia fazer nesse caso, né? Olha o que a mãe fez. A mãe fez assim, Deixa eu ir lá ver. Ela abriu o guarda-roupa e falou assim, saia daí, monstro, vai embora, não é teu lugar aqui. E daí fechou a porta do guarda-roupa. Gente, só que o que ela fez? Ela materializou, ela concretizou a existência desse monstro. Óbvio que essa criança simplesmente não vai conseguir lidar com medo de dormir sozinho. Então, eu acho que isso que você falou, Janine, de aceite, acolha, o medo é real,
a gente faz inconscientemente, sem perceber, a gente está fazendo que nem essa mãe. Né, esse medo não é nada, não, eu tenho que olhar para outras coisas, não, e a gente às vezes diz assim, nossa, esse medo está muito grande, eu vou ficar pior. Então a gente materializa, a gente está concretizando a existência desse sonho e desse medo. E é importante que a gente faça isso. Primeiro, esse medo, neste momento, medo de morrer, eu estou com Covid, eu estou com medo de morrer, o medo, ele é real, mas ele é protetivo. Por quê? Porque, gente, se você não tivesse medo, teria algum problema. Porque, pô, a Covid está aí, ela é séria, é um problema. Mas o que que a gente pode fazer com esse medo? Então, é isso que a Janine mostrou para a gente de um jeito tão legal, de acolha, olhe para dentro de você, não fique só olhando para fora, vendo notícia ruim, olhe para dentro de você, veja o quanto que você já passou, o quanto que você já superou, o quanto que você já conseguiu viver e tal. E isso te dá forças para continuar um pouco melhor e ir se livrando pouco a pouco dessas sensações tão ruins, tão pesadas. É isso, né? Sim, eu sei que logo a gente tem que acabar, porque é um horror É, de rápido uma meu live, Deus. né? Mas eu queria também falar de um fator importante, Marcos, que é, se você puder, saia caminhar na rua, tá? Se você não topar ir para uma academia, tô falando de mim, porque eu ainda não estou me sentindo segura para uma academia, por causa do vírus. Mas faça alguma atividade, mexa teu corpo, faça alguma atividade física. E não estou focando em estética, não estou focando em emagrecimento, tá? Eu estou focando em saúde e você específica no mental agora. Porque esses neurotransmissores que a gente falou lá no começo, eles também são regulados pela atividade física. O ser humano precisa se mexer, tá? Isso vai te ajudar se você cuidar um pouco do sono. Ó, são vários fatores, né? Todo adoecimento emocional vem de causas são multifatores, nunca é um fator só. Então, cuida da parte mais neuroquímica com exercício, com qualidade do sono, gente. O sono é protetivo, né? Cuida da tua emoção conversando com as pessoas. Outra dica que eu quero dar rapidinho se você gosta de escrever, escreva. Isso também é muito organizador para a mente, tá? Pega o clássico antigo diário, né, Marcos, que se É. tinha. Escreva ao final do dia o que você sentiu, como você se sentiu, como você tá. Isso pode te ajudar. Fale com quem estiver perto. Se não tiver ninguém, peça ajuda para alguém, tá? A Juliana que escreveu lá no começo, Ju, fale com alguém, querida, não fique sozinha. Tá? Isso é muito importante. Eu tenho um milhão de coisas para falar, acho que nós vamos ter que repetir Espera essa aí, live, então, mas Marcos, você antes de quer você contar? continuar. Antes de você continuar. Gente, Não, vocês que estão aí, nós vamos sortear dois livros do Peixe Boi. É um livrinho em formato digital, um e-book. A gente vai sortear no final, então fiquem com a gente até o final, tá bom? E quem tiver presente ganha. Se não tiver, a gente já vai para outro. Diga, já dá. Janine. Outro. Fala do teu livro, querido. O teu livro tem uma Pois mensagem é. linda que pode ajudar um monte de gente. Ainda bem Ó, que você tem 3 Ainda bem que eu minutos. tenho esposa. Gente, deixa eu falar desse livro bem rapidamente. Olha aqui, ó. Massada, Amor e Esperança no maior suicídio coletivo da história. Houve um fato impressionante, terrível, uma grande tragédia humana no ano 74 depois de Cristo. E eu não vou contar toda a história, obviamente, mas só vou, em um minutinho, dizer o que significa isso. Havia no alto da montanha de Massada 967 judeus, mulheres, crianças, homens, é um grupo de pessoas, muitos parentes, amigos e tal, juntos lá, se protegendo do inimigo. Os romanos, gente, queriam matar todo mundo. E os romanos cercaram essa montanha chamada Massada. 15 mil soldados romanos cercaram Massada e disseram: amanhã cedo a gente vem aqui e mata todo mundo. Só que já era famoso naquela época que esses legionários romanos não apenas matassem, mas fizessem o pior. Torturas, é uma coisa nojenta, não é bom nem contar aqui na live. E aí, esse grupo, gente, precisava
de uma saída. Eles não queriam isso, eles precisavam achar uma solução. Infelizmente, eles optaram pela pior solução possível, porque não havia mais esperança, não havia mais nenhuma possibilidade de mudar os fatos reais que iriam acontecer na manhã seguinte. Mas o livro conta, gente, a história da Radassa, uma moça maravilhosa que durante a vida dela lutou para que fosse ouvida, e naquela época uma mulher não era ouvida, não podia ser ouvida, não era considerada. Muitas mulheres não eram, quando se fazia censo demográfico, as mulheres não eram nem contadas, para você ter uma ideia. E ela lutava contra isso, ela lutava para tomar as próprias decisões. E aí, gente, eu não vou dar spoiler, mas a mensagem E não dá mais tempo. a mensagem principal Vou é: cair. sempre há uma saída. E se você está nesse momento agora se sentindo assim, como se 15 mil soldados inimigos estivessem à sua volta, como se o inimigo tivesse à sua volta, está muito pesado, sem esperança, sem possibilidade, sem saída, está se sentindo assim, esse livro fala exatamente isso. Sempre há uma saída. E essa mensagem que a Janine e eu gostaríamos até de transmitir para você nesse momento, de que apesar da dor que você está sentindo, da solidão, do medo, da ansiedade, apesar de todos esses sentimentos que são pesados, sim, e são justificados, existem formas de sair. E encontre a sua forma, ache a sua forma. Uma das dicas que a Janine deu é: converse com alguém. Gente, nós estamos muito sozinhos nesse mundo. A gente está se isolando demais, a gente precisa compartilhar. Então, sabe aquele teu amigo ou tua amiga que você adora? Ligue para essa pessoa e fale, compartilhe. Porque, e antes de compartilhar, fala assim: eu preciso da tua ajuda, eu preciso que você me escute. Gente, essa pessoa vai se sentir valorizada, vai se sentir amada por você. Isso é importantíssimo. Tá? Então, vamos fazer isso. Vamos conversar mais, compartilhar mais, trocar mais experiências. Isso é um bem enorme para a saúde mental. Fala, meu amor! Posso falar um pouquinho? Ai, professor é brabo, Tem né? 5 minutos Dá a palavra ainda. pro professor. Ai, que bom. Gente, olha, eu queria rapidinho terminar com uma ideia. Que seja gentil com você, Isso. tá? Tá pesado pra caramba, tá difícil pra todo mundo, tá difícil pra você talvez mais do que pra mim, por alguma questão, quem perdeu um ente querido, quem está adoecido, como a querida que falou conosco ali. Então, olha, valide o que você está sentindo. Você tem direito de estar sentindo isso, esse desânimo, essa tristeza. Isso não é se entregar à tristeza, tá? Validar é se respeitar. Você tem o direito de sentir isso. Você não está negando a tua fé. Você não está sendo fraco. Fraqueza não tem nada a ver com vulnerabilidade. Somos todos vulneráveis. E você tem o direito de se sentir assim agora, né? Nós precisamos entrar no que a gente está sentindo para sair. Aprendi isso com o Dr. Leslie Greenberg, eu chamo de Les, né? Ninguém pode sair daqui porque só eu que estou aqui, só eu posso sair desse quarto. Então, querido, respeite o que você está sentindo e não tenha medo de sentir, mas peça ajuda. Não fique sozinho, busque materiais, busque encontros como esse, se isso está te fazendo bem, porque você merece esse cuidado. Mas seja gentil. Lembra do pequenininho, da pequenininha chorando com medo ou triste, né? E como você trataria esse pequenininho e como você tem tratado o seu pequenininho, a sua pequenininha aí dentro. Então, esse é o meu convite, a minha mensagem. Queridos, é o seguinte, eu estou fazendo uma série de lives com vários convidados. O primeiro convidado foi o professor Gelson de Oliveira, um filósofo maravilhoso, foi uma live super legal. E essa live agora com a Giannini, e eu vou fazer várias outras. Então, sempre que eu anunciar lives com o título
sempre há uma saída, é esse conjunto de lives que eu estou fazendo que vale muito a pena você participar. E agora vamos para o sorteio. Sorteio. É, bem rapidinho para o sorteio, olha lá. Eu recebi aqui da minha assessoria, já fizeram todo um sorteio digitalizado, então não estou puxando o saco de ninguém, eu nem conheço. Então a primeira sorteada aqui é a Visla Varela, arroba meu mundo É o Isla. em teus olhos. A A Visla, Isla. como? Isla, eu conheço ela. Beijo, Ela, ela querida. tá aí? Ah, se ela tá aí, sim. Tá. Então tá, então a Visla foi a primeira. E a segunda foi a Mônica Romeu Carvalho. A Mônica está aí, Mônica? Mônica Romeu Carvalho, dá um oi aí, diga oi. Oh, não faz mal, eu não sei se tá ou não tá, então vai para a Mônica mesmo. É, Entre em querido. contato, senão depois a gente passa para uma outra pessoa. Bom, meus queridos, que delícia estar aqui com vocês. A Nicole Muraro acabou de entrar também. Ah, não, ela já estava aí, acabou de fazer um comentário. Obrigado, Nicole. Queridos, é muito bom estar com vocês. Que legal, que momento importante. E obrigado, Janine, por ter estado aqui dando todas essas orientações para a gente. Eu acho que uma das chaves em tudo isso é ame você primeiro. Isso significa acolha o que você está sentindo. E aí, amando-se, você tem matéria-prima para poder amar outra pessoa. E eu amo você, Janine. E eu sei, ela está Eu fazendo também assim que te está amo, acabando nosso tempo. Então, de coração, muito querido. obrigado por terem participado. Eu também Obrigado. te amo. Um beijo para todo mundo que tá aí. Eu vi a Beth, eu vi a Mariana, muita gente amada. Ó, se cuidem e a gente precisa terminar. Obrigada por estarem Valeu, aqui. Aí eu gente. queria Muito abraçar todo obrigado. Um mundo. grande abraço e participem das outras lives. E se você ainda não está inscrito no meu canal do YouTube, eu vou colocar lá depois essa live lá no canal do YouTube. Então vá lá e se inscreva no meu canal. É bem fácil. Entra no YouTube, põe lá Marcos Meyer que você já acha. Eu sempre coloco lá, tá bom? E seja sempre o meu seguidor aqui no arroba Marcos Meyer Oficial. Valeu, gente. Muito obrigado. Um grande abraço e até a próxima. Um beijo, Janine. Tchau, Te gente. amo. Fiquem bem. Fiquem bem. Beijo, amor. Tchau, gente. Até. Quer jantar comigo, Chuchu?